Olá, continuando com o material vidro, ainda no quesito materiais cerâmicos, nosso último item, é um material muito presente também na construção civil. Então, nós temos embalagens, esquadrias, o fechamento, das casas hoje, muita casa, o fechamento, as paredes são paredes de vidro. Elas nos traz luminosidade, transparência, absorção de calor. Tem vidro de segurança, né? Vidro de acabamento, de decoração. Então tem uma série de vidros, inclusive o vidro corta-fogo e o vidro para-chamas, né? Nós temos hoje esse material capaz de compartimentar como é feito com gesso. É claro que se nós formos falar em custo, não tem como comparar, o vidro é muito mais caro, mas depende do tamanho do empreendimento, o tipo do empreendimento, o vidro pode sim ser utilizado como um material de compartimentação e isolamento. Como os demais materiais, nós temos os registros históricos desse uso, ou seja, no Egito já tinha objetos de cerimônias aí há 4.000 anos antes de Cristo. Em 100 antes de Cristo começou esse processo do vidro, essa técnica do vidro soprado, uma técnica artesã, até hoje existente, mas é prejudicial à saúde do trabalhador. E aí toda a expansão que ocorreu pela França, o processo, dessa de propagação desse material, foi crescendo. O vidro float ou vidro plano é o vidro comum que a gente utiliza até hoje, muitas portas, Isso foi evoluindo, no Brasil por volta de 1620 e 35, quando teve aí o príncipe aí, Maurício de Nassau, ele veio e trouxe com ele aí os artesãos de vidro. Então surgiu aí a primeira fábrica de vidro aí, fazendo janelas, copos, frascos, entre outros, O vidro é uma substância homogênea e amorfa, é obtido através do recebimento de uma massa à base de sílica em fusão, até o estado rígido até atingir, esse estado rígido, sem haver a cristalização. Então o pessoal diz que, exibindo uma região de transição vítrea. Então ele parece estar totalmente cristalizado, mas ele está num estado rígido, mas não 100% cristalizado, vamos dizer assim, Então essas fusões ocorrem entre 1500 e 1600 graus centígrados, E aí, com resfriamento e conforme o molde, a moldagem que é feita, nós temos produtos muito resistentes e bonitos, para uso, uma gama de uso dentro, não só na construção civil, como também na questão arquitetônica, de utensílios, entre outros. A matéria-prima que compõe o vidro tradicional são os vitrificantes, os fundentes, os estabilizantes e os corantes. Então, cada qual tem a sua função nesse processo de fabricação. Homogeneidade, pureza química, granulometria homogênea, isso tudo interfere no tipo e na qualidade do vidro, como qualquer outro material, cerâmico, nós vemos lá o tipo da argila, a qualidade, os elementos químicos presentes naquela argila vão proporcionar um material de melhor ou pior qualidade. São preferíveis os grãos angulosos aos arredondados, ou seja, arredondados, por ter maior superfície. Então, quanto maior a superfície, melhor é o desempenho dessa massa em fusão, que quando ocorre o resfriamento disso, ela cria esse material de melhor qualidade. Então, os componentes aí, 70% é sílica e aí os demais componentes, potássio, alumina, sódio, entre outros aí. Essa é a composição do vidro, 70% sílica, E aí nós temos os tipos de vidro. Então o vidro é a forma mais barata aí de se produzir esse vidro soda cal,
porém não resiste a altas temperaturas ou bruscas, né? Está quente e você coloca ele no material, numa área mais fria, vai ter esse choque térmico e ele vai se romper. E aí são alguns elementos, garrafas, frascos, indústria automobilística antigamente, né? Hoje nós temos mais à frente nós vamos ver lá o laminado, o temperado, né? O vidro com adição de chumbo. Você tem um vidro aí com uma capacidade aí excelente aí para aplicações elétricas. E o chumbo também traz o brilho, né? O chumbo traz brilho a esse tipo de vidro aí. Não está sendo muito utilizado porque o chumbo é um elemento altamente contaminante ao meio ambiente, tanto o solo quanto a água, né? Tanto na produção de vidro quanto na produção das tintas, né? Inclusive está sendo proibido, está sendo até excluído aí das produções. O vidro de borosilicato, então é utilizado aí para altas variações de temperaturas, compostos químicos corrosivos também ele suporta. Então, o borosilicato aí, nós vamos ver que é um dos elementos que serão introduzidos no vidro de compartimentação, ou seja, num vidro corta-fogo ou para-chamas, né? Pode ver que uma das aplicações são lâmpadas, você alta a temperatura. Oleodutos também, mas é muito caro, é bem específico, né? Você não vai cruzar um estado do outro em vidro. Aí entra o custo, né? Outra questão, o vidro de silicato de alumínio, né? É similar aí ao borosilicato, também resiste e suporta altas temperaturas. Pode ser utilizado aí como condutor elétrico também. A fabricação, os 4 principais, né, fases da produção, não é a fusão, moldagem, têmpera, acabamento. Cada qual com a sua descrição, a sua temperatura, né, específica aí, descrita aí nos próximos slides. Propriedades intrínsecas a qualquer vidro é a sua transparência e a sua durabilidade. Isso é uma característica muito interessante. Então hoje o que nós temos também? Nós temos também guarda-corpo, né? Nós temos guarda-corpo em vidro. Não é só o fechamento, portas, janelas. Então nós temos também guarda-corpo, um produto altamente resistente, transparente, né? Também traz a questão arquitetônica, a modernidade, o refino àquele ambiente, né? As propriedades aí, durabilidade às intempéries, ou seja, faz chuva ou sol, tá lá, o vidro está resistente. Ele não vai ter, ele tem sua dilatação também como todo material, é mínima, mas possui uma dilatação conforme a absorção de calor que ocorre, né? Tem as propriedades ópticas, tem as refrações, as absorções do calor, também tem isso, né? Quando a gente fala em estufa, nossa, tem uma estufa, nada mais é que uma casinha de vidro. Então ela capta o calor, né? Ela absorve esse calor. Tanto que edificações que têm a pele de vidro, ou seja, aquele fechamento de vidro, ela tem um consumo maior no sistema de condicionamento de ar, né? No sistema de ar condicionado, ela gasta mais com isso. Porque a tendência é aquela edificação absorver mais o calor devido ao vidro utilizado. A resistência ao fogo, né? Então, como eu já disse, nós temos aí vidro função corta-fogo e o vidro para-chamas hoje, né? Permeáveis aos líquidos e aos gases, né? Antigamente utilizava-se muito vidro aramado. O que era o vidro aramado? Era um vidro feito com uma malha de aço. Então, quando ele dava o seu pico de aquecimento, sua resistência final, vamos dizer assim, dilatação, o aquecimento, ele se rompia, mas ele ficava, vamos dizer assim, aderido, né, a essa malha. Mas hoje a gente já tem outros tipos aí de vidro de melhor qualidade, a tecnologia permitiu isso, né? Permite isso hoje. Vidros, camada de vidro com um sanduíche ou de uma película resistente ou de um produto químico resistente ao fogo, no caso, né? Para transformá-la em corta-fogo ou para-chama. Tá?
Para isolamento acústico, nós temos também a folha simples e a folha espessa, né? A gente tem que ter um diferencial de massa entre eles e um vácuo. Nós vamos ver mais à frente aí uma figura, vai ser bem mais ilustrativa isso. Também tem o vidro acústico. É possível criar um ambiente acústico com vidro. Características mecânicas quanto à densidade, à compressão, né? O vidro é muito resistente à compressão, poderia fazer um pilar de vidro, né? Mas volta a questão do custo, a questão da técnica de execução, né? Da qualidade da mão de obra. Na próxima aula nós vamos continuar com os demais tipos de vidro. Temperado, né? O vidro laminado, vidro de segurança, tá? E falar um pouco mais aí do vidro corta-fogo e para-chamas.